tema de hoje é sobre a aplicação de injetáveis. Essa técnica, ela pode e deve ser praticada em farmácias e drogarias. É um serviço prestado por esse estabelecimento de responsabilidade exclusiva do profissional farmacêutico. Ou seja, toda a aplicação e a metodologia e as práticas de aplicação de injetáveis, essas boas práticas, devem ser construídas e supervisionadas por esse farmacêutico. Nesse vídeo nós vamos procurar abordar as principais técnicas para que o farmacêutico se instrua, né, cada vez mais e capacite os seus auxiliares para estar colaborando com ele nessa aplicação. Mas é um curso, né, ao longo do tempo, né, ele deve ser muito mais avaliado, e o CRF oferece esses cursos presenciais, já que a parte técnica ela é muito importante. Esse DVD também tem em parceria com a Interfarma, que visa aí a capacitar os nossos profissionais farmacêuticos cada vez mais na farmácia e na drogaria, para que eles prestem um serviço de qualidade ao seu usuário. Com muita satisfação, a Interfarma, a associação que representa a indústria farmacêutica de pesquisa, se soma ao Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo para este trabalho conjunto em favor da saúde da população brasileira. O farmacêutico qualificado, o farmacêutico bem informado tecnicamente, o farmacêutico que cumpre à exatidão seus compromissos com a ética e com as regras da profissão, não é um benefício para os farmacêuticos, é um benefício para a população. É olhando para a população que se realiza este trabalho. No caso específico deste DVD, quando se trata de uma aparentemente providência simples, injetáveis. A ida à farmácia, a aplicação da injeção, mas por trás de tudo isso, há as condições de higiene, as condições técnicas, as condições éticas, sem as quais uma descoberta importante para a humanidade, que foi o conjunto de medicamentos colocados à disposição sob a apresentação na forma injetável, podem se transformar em medicamentos não corretamente utilizados, inúteis ou desperdiçados. Os medicamentos injetáveis são rapidamente absorvidos pelo organismo, beneficiando o paciente. Porém, da mesma forma que a ação é mais rápida, as possíveis reações adversas são mais intensas e frequentes, o que requer atenção. Neste contexto, a farmácia e o farmacêutico têm um papel importante, pois além da orientação sobre o medicamento, podem prestar o serviço de aplicação de injetáveis, ajudando a desonerar outros serviços de saúde. Este serviço é uma forma de diferenciar o estabelecimento, já que agrega valor à farmácia e ao trabalho do farmacêutico, contribuindo para que a população reconheça na farmácia um estabelecimento de saúde. É importante ressaltar que, para oferecer a aplicação de medicamentos injetáveis, é necessário que o serviço esteja devidamente indicado no licenciamento do estabelecimento, conforme a Resolução RDC 44 de 2009 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Mas atenção, o responsável técnico pelo serviço é o farmacêutico. Para prestar o serviço de aplicação de injetáveis, o estabelecimento deve manter procedimentos operacionais padrão, POPs, e possuir uma sala especial para serviços farmacêuticos. Procedimentos operacionais padrão, POPs. Os POPs devem conter minimamente instruções sobre limpeza dos ambientes, uso e asepsia dos aparelhos e acessórios, uso e descarte dos materiais perfuro-cortantes e antisepsia aplicada ao profissional e ao usuário. Sala de serviços farmacêuticos. A sala deve estar de acordo com as normas da Anvisa e das vigilâncias sanitárias estadual e local. Ela deve ser limpa, organizada, ter uma área adequada e oferecer conforto ao paciente, o que ajuda no processo de aplicação do medicamento. O ambiente deve ser bem iluminado, ventilado e propiciar tranquilidade e privacidade. A sala também deve ter, no mínimo, pia com água corrente, sabonete líquido antisséptico, gel antisséptico, papel toalha, bolas de algodão seco, álcool 70%, curativo para punção, luvas de procedimento descartáveis, seringas e agulhas avulsas, lixeira com pedal e tampa revestida com saco plástico padrão ABNT, recipiente para descartar seringas e agulhas usadas de acordo com a NR32, bancada para o preparo das injeções, suporte para braço, cadeiras ou bancos. Agora, vamos ver alguns passos importantes no procedimento de aplicação de injetáveis no ambiente farmacêutico.
Para o processo de aplicação, inicialmente, o farmacêutico deve certificar-se do medicamento prescrito pelo médico. Para minimizar os erros, o farmacêutico deve realizar dupla conferência. Vale lembrar que os medicamentos injetáveis só deverão ser administrados mediante prescrição de profissional habilitado. Após a conferência, o farmacêutico deve analisar a possibilidade de ocorrência de interações medicamentosas, caso o paciente esteja fazendo uso de outros medicamentos. Deve também perguntar se o paciente já teve algum tipo de reação alérgica. Neste momento, é imprescindível a atuação do farmacêutico. Além disso, o profissional deve certificar-se dos seguintes aspectos sobre o paciente. Está em jejum ou alcoolizado. Nessas situações, não devem ser aplicados medicamentos injetáveis. Encontra-se no estado físico normal. Tem hipertensão, diabetes ou outra doença crônica. Observação: caso o paciente tenha histórico de variação de pressão arterial, esta deverá ser aferida antes de qualquer procedimento. Se os níveis de pressão estiverem fora da normalidade, o paciente deve ser orientado e encaminhado ao médico. Em casos graves, recomenda-se que seja acionado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, através do telefone 192. O próximo passo é a preparação do paciente para a aplicação. Por isso, é importante que o farmacêutico saiba como lidar com alguns tipos de pacientes. Calmo e colaborador. Aplique o medicamento normalmente, pois o paciente não tem medo de tomar injeção e contribui na hora da administração. Ansioso e estressado. Transmita calma, explique o procedimento. É preferível aplicar o medicamento neste paciente quando ele estiver sentado ou deitado. Converse sobre assuntos interessantes e engraçados. Peça para respirar profundamente e soltar o ar pela boca enquanto toma a injeção. O desvio da atenção diminui a percepção da dor. Mal-humorado, implicante ou ameaçador. Mantenha calma e não demonstre impaciência. Ponha-se ao seu lado para desarmar a resistência usando argumentos ponderados e firmes. Não realize aplicações em locais indevidos por determinação do paciente. Mostre seus conhecimentos técnicos, só realize aplicações em locais corretos. Afinal, se ocorrer algum problema, você será o responsável. Criança inquieta e resistente. Tente acalmá-la, porém sem mentir, para não perder a confiança. Evite que ela veja o preparo da injeção e a seringa. Peça o auxílio do acompanhante para segurar a criança. Ao final da aplicação, se possível, recompense-a com balas ou chocolates, sempre com autorização dos responsáveis. Elogie a sua coragem. Dica útil. Geralmente, as pessoas assimilam a aplicação de injeções como uma punição. Por isso, oriente sempre aos pais para não verbalizar uma punição na forma de injeção. Material. Após preparar o paciente, o farmacêutico deve separar todo o material que irá utilizar e colocá-lo na bancada de modo que facilite o manuseio. Como existem diversos tipos de agulhas, seringas e técnicas diferentes, é importante que o farmacêutico saiba escolher um material adequado. O tamanho da agulha varia de acordo com a via e região da aplicação. E dependendo da via, é importante avaliar também o perfil corpóreo do paciente. Para a escolha do calibre, deve-se considerar a viscosidade da substância. Deve existir uma análise criteriosa por parte do farmacêutico. É importante que o farmacêutico consulte a bula do medicamento antes de efetuar a escolha da agulha e seringa que serão utilizadas na aplicação. Em caso de dúvida entre a prescrição e a bula do medicamento, o farmacêutico deve procurar orientações e esclarecimentos com o médico prescritor. O próximo passo deve ser a higienização das mãos. Utilizar técnica preconizada pela Anvisa. Não esquecer que antes de lavar as mãos, deve-se retirar relógio, anel ou pulseira. Atenção! Mesmo realizando a higienização das mãos, o farmacêutico deve utilizar luvas descartáveis. Elas ajudam a garantir a segurança do profissional em caso de contato com sangue, cumprindo desta forma a NR32. Vale lembrar que o uso das luvas não substitui o processo de lavagens das mãos. Em seguida, o farmacêutico deve realizar a asepsia da ampola ou do frasco ampola. Nos medicamentos com ampola, deve-se realizar a asepsia com algodão embebido em álcool 70% no gargalo da ampola. Nos frascos com rolha de borracha,
deve-se retirar o lacre com cuidado e fazer asepsia da borracha com algodão embebido em álcool 70%. Para retirar as seringas da embalagem, deve-se abrir a embalagem utilizando o sistema de deslocamento, separando a pétala, parte do papel, do berço, parte de plástico da embalagem, evitando rasgar o papel da embalagem. No caso das agulhas, deve-se abrir a embalagem pelas abas traseiras, até uma posição pela qual a parte do conector fique livre para o encaixe do bico da seringa. Após o encaixe, deve-se retirar a embalagem da agulha. É importante que não se retire o protetor da agulha até que a ampola esteja aberta, deixando a agulha o menor tempo possível sem o protetor, evitando assim a contaminação. Neste momento, o importante é fazer a certificação de que o dispositivo de segurança fique na lateral do cilindro, e o importante também é fazer a lubrificação deste cilindro e certificar de que a agulha está bem conectada ao cilindro. Desconecto o protetor da agulha e vou aspirar o medicamento dentro da seringa. Neste momento, precisamos certificar que não ficou nenhuma bolha de ar dentro do cilindro. Para isso, abaixamos o êmbolo e leve toque no cilindro. E agora faço o preenchimento do espaço morto do canhão da agulha, tomando cuidado para que não haja a perda do medicamento. Atenção! A agulha a ser utilizada para aspirar o medicamento deve ser diferente da agulha que será usada para a aplicação no paciente. Em caso de contaminação, também deverá ocorrer a troca da agulha. O descarte deverá ser realizado em recipiente específico para perfuro cortantes, de acordo com a NR 32. O próximo passo deve ser a escolha da via e técnica adequadas de aplicação. Abordaremos as vias mais utilizadas em farmácias e drogarias. Antes da aplicação, é importante observar visualmente e por palpação, pedir licença ao paciente, se não há sinais de endurecimento, marcas de outras aplicações, presença de nódulos, tatuagens, cicatrizes, lesões cutâneas, ferimentos, hematomas ou inflamações no local. Caso seja observada a presença de qualquer um destes sinais, deve-se procurar outra região para aplicação. Vias e técnicas de aplicação. Via intramuscular. Nesta via de administração podem ser utilizadas as seguintes agulhas. Calibre. Substâncias aquosas, 0,7 milímetros. Substâncias oleosas ou suspensões, 0,8 milímetros. Tamanho. Crianças acima de 2 anos. Região dorso glútea, 25 milímetros. Adolescente e adulto perfil magro. Região dorso glútea, 30 milímetros. Adulto, perfil normal e ou acima do peso. Região dorso glútea, ventro glútea e vasto lateral da coxa, 30 milímetros. Apesar das indicações padronizadas com relação ao tamanho e ao calibre das agulhas, é importante uma avaliação individualizada do farmacêutico, levando em consideração as características individuais de cada paciente. Para crianças menores de 2 anos, na região vasto-lateral da coxa, pode utilizar agulha de 0,55 milímetros por 20 milímetros. Normalmente, a aplicação de medicamentos injetáveis pela via intramuscular é realizada na região ventroglútea, no quadrante superior externo do glúteo, dorso glúteo, e na lateral externa da coxa. A região deltoideana é a menos indicada por essa via de aplicação, por possuir pequena quantidade de massa muscular, grande sensibilidade e concentração de importantes nervos e vasos sanguíneos, além de apresentar elevado risco de complicações. Via intramuscular, região ventroglútea, onde o ponto de partida é a espinha ilíaca antero-superior. Coloca-se o dedo indicador, crista ilíaca e grande trocânter do fêmur. Esta região deve estar passando na região palmar do aplicador. De novo.
A altura da falange média é o local de aplicação. Nesta região, utiliza-se a técnica convencional, que veremos adiante. Dorso glútea. O músculo glúteo é amplo e espesso, ótimo para aplicações de injeções em adultos e crianças. A região contém inúmeros vasos sanguíneos, além do nervo isquiático, o que pode provocar complicações caso as injeções sejam aplicadas no local errado. Os locais corretos para aplicação são quadrantes superoexternos da região glútea em direção perpendicular à sua ilíaca, evitando o trajeto do nervo isquiático. Podem ser utilizadas duas técnicas de aplicação de medicamentos injetáveis no glúteo, região dorsoglútea, a convencional e a técnica em Z. Técnica em Z. Essa técnica é a mais segura e pode ser utilizada para todas as substâncias, oleosas, aquosas e suspensões. É recomendada principalmente para medicamentos com alta probabilidade de refluxo, oleosos e suspensões, e para medicamentos em que o refluxo pode causar dano irreversível, como anticoncepcionais e medicamentos à base de ferro. Estes, em contato com o meio externo, provocam mancha na pele. No caso de substâncias à base de ferro, recomenda-se utilizar as seguintes agulhas. Adultos, 0,70 milímetros por 50 milímetros. Crianças acima de 2 anos, 0,70 milímetros por 30 milímetros. A técnica em Z é contraindicada para crianças menores de 2 anos e indivíduos debilitados. Procedimento. Escolher a área de aplicação e realizar a antisepsia em um único sentido e direção com algodão embebido em álcool 70% ou compressa não tecido impregnada com álcool isopropílico 70%. Esperar secar. Com os dedos da mão espalmada, repuxar firmemente a pele, derme mais tecido subcutâneo, pois o músculo não é deslocado, mantendo-se assim durante todo o tempo de administração. Introduzir a agulha profundamente em ângulo de 90 graus. Antes de injetar o medicamento, deve-se realizar a aspiração para verificar se a agulha atingiu algum vaso sanguíneo. Se por acaso houver vestígio de sangue na seringa, a agulha deve ser retirada e a aplicação interrompida. Realizar descarte de todo o material e repetir os procedimentos anteriores. Se não houver vestígio de sangue, injetar lentamente todo o líquido, ainda com a pele esticada, esperar no mínimo 10 segundos, retirar a agulha e ao mesmo tempo soltar a pele, que estava sendo repuxada pela outra mão. Atenção! Com estas manobras, os planos superficiais voltam à posição original e o canal formado pela agulha assume um trajeto irregular, em Z, que impede o refluxo do produto. Acionar o dispositivo de segurança, descartar o conjunto em recipiente específico para perfuro cortantes, fazer pressão por alguns instantes no local com algodão seco. Também pode ser colocado curativo para punção no local da aplicação. Técnica convencional. Procedimento. Escolher a área de aplicação e realizar a antisepsia em um único sentido e direção, com algodão embebido em álcool 70% ou compressa não tecido impregnada com álcool isopropílico 70%. Esperar secar. Distender a pele do local da aplicação com o dedo indicador e o polegar, mantendo a mão firme. Introduzir a agulha em um ângulo de 90 graus no local da aplicação. Antes de injetar o medicamento, deve-se realizar a aspiração para verificar se a agulha atingiu algum vaso sanguíneo. Se por acaso houver vestígio de sangue na seringa, a agulha deve ser retirada e a aplicação interrompida. Realizar descarte de todo o material e repetir os procedimentos anteriores. Se não houver vestígio de sangue, injetar o medicamento lentamente. Após a aplicação, esperar 5 segundos, retirar o conjunto, acionar o dispositivo de segurança, descartar todo o conjunto em recipiente específico para perfuro cortantes, fazer pressão por alguns instantes no local com algodão seco. Também pode ser colocado curativo para punção no local da aplicação. Como mostramos, outro local indicado para aplicação intramuscular é a lateral externa da coxa. O músculo utilizado é o vasto lateral da coxa, um músculo alongado que vai do quadril até o joelho, situado na parte externa. É considerado um local seguro para aplicação de substâncias aquosas em adultos e crianças, inclusive menores de 2 anos, embora não seja o mais confortável.
Devido à presença de inúmeros vasos sanguíneos e ramificações de nervos, a aplicação é mais dolorida, sangrando facilmente. Deve-se ter cuidado especial no caso de pessoas muito magras ou com pouco desenvolvimento muscular e idosos. Este local é indicado em planejamento de rodízio entre regiões, ou seja, quando os outros locais já foram muito utilizados. Procedimento: orientar o paciente quanto à posição mais confortável, deitado ou sentado, com toda a coxa apoiada no assento, mantendo as pernas entreabertas e bem relaxadas. Escolher a área de aplicação. Para facilitar a aplicação no local correto, demarque o local dividindo a coxa em 3 partes iguais. A aplicação será feita no quadrante central, meio da coxa, na parte lateral externa. Realizar a antisepsia em um único sentido e direção, com algodão embebido em álcool 70% ou compressa não tecido impregnada com álcool isopropílico 70%. Esperar secar, introduzir a agulha inclinada no sentido do joelho e com um ângulo adequado para a idade do paciente. Antes de injetar o medicamento, deve-se realizar a aspiração para verificar se a agulha atingiu algum vaso sanguíneo. Se por acaso houver vestígio de sangue na seringa, a agulha deve ser retirada e a aplicação interrompida. Realizar descarte de todo o material e repetir os procedimentos anteriores. Se não houver vestígio de sangue, injetar o medicamento lentamente. Após a aplicação, esperar 5 segundos, retirar o conjunto, acionar o dispositivo de segurança, descartar todo o conjunto em recipiente específico para perfuro cortantes. Fazer pressão por alguns instantes no local com algodão seco. Também pode ser colocado curativo para punção no local da aplicação. Via intradérmica. A aplicação de medicamentos injetáveis pela via intradérmica pode ser realizada na parte posterior dos braços, região escapular, região superior do tórax e parte interna, ventral, dos antebraços. Geralmente, o local utilizado é a parte interna do antebraço, por ser de fácil acesso. Nesse caso, o paciente deve estar de preferência sentado com o antebraço apoiado em suporte específico. Devem ser utilizadas seringas tipo insulina ou tuberculina e agulhas pequenas e finas, como por exemplo 0,38 mm por 13 mm. Procedimento: escolher a área de aplicação e realizar a antisepsia com soro fisiológico 0,9% ou lavar com água e sabão, pois a presença de álcool pode comprometer o resultado de teste alérgico ou o efeito da vacina administrada. Secar com algodão ou gaze. Distender a pele do local de aplicação e introduzir a agulha em ângulo de 0 a 15 graus. Para a correta penetração do medicamento na derme, deve-se manter o ângulo mais curto, próximo a 0 grau, pois quanto maior o ângulo, maior a probabilidade de atingir o tecido subcutâneo. Antes de injetar o medicamento, deve-se realizar aspiração, para verificar se a agulha atingiu algum vaso sanguíneo. Se por acaso houver vestígio de sangue na seringa, a agulha deve ser retirada e a aplicação interrompida. Realizar descarte de todo o material e repetir os procedimentos anteriores. Se não houver vestígio de sangue, injetar o medicamento. Observar a formação de pápula. Importante, não se deve apertar ou massagear o local. Após a aplicação, retirar o conjunto e descartá-lo em recipiente específico para perfuro cortantes. Via subcutânea. A aplicação de injetáveis por esta via foi detalhada no volume 4º do Programa de Educação Farmacêutica em Vídeo, Diabetes. Independente da via e técnica de aplicação utilizada, o farmacêutico deve orientar o paciente a nunca massagear o local da aplicação. Ao final do serviço, o farmacêutico deverá fornecer ao paciente uma declaração de serviços farmacêuticos e registrar as aplicações de medicamentos injetáveis realizadas em livro próprio. Biossegurança. A aplicação de injetáveis requer cuidados, pois existe risco da ocorrência de acidentes com perfuro cortantes envolvendo o paciente e o farmacêutico. Por isso, vamos ver algumas situações que podem ser arriscadas. Preparo do medicamento para o paciente. Abertura da embalagem da seringa, asepsia e abertura da ampola ou frasco-ampola, aspiração do medicamento, antisepsia no local da aplicação. Aplicação do medicamento.
para o profissional. Reencape da agulha, desconexão da agulha, ausência de luvas de procedimentos, retirada da agulha e compressão da pele, descuido por excesso de confiança. A biossegurança é um elemento de extrema importância para o profissional farmacêutico. Dentro da sala de aplicação, jamais o profissional farmacêutico deve reencapar uma agulha após ser feita a realização do procedimento e jamais reutilizar materiais que já foram utilizados. Descarte. Descarte ou uso de recipiente incorreto, coletor preenchido acima do nível recomendado, demora a efetuar o descarte após aplicação, posição inadequada do recipiente. O descarte de material também é muito importante. As embalagens da seringa e também dos medicamentos devem ser jogados em lixo comum. Luvas de procedimentos e algodão em lixo branco. Conjunto seringa e agulha nos recipientes perfurantes cortantes. Agora, veremos algumas medidas e recomendações que contribuem para a garantia da segurança no manejo de perfuro cortantes. Seguir normas técnicas. Realizar imunizações, vacinas. Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes, treinamentos. Instituir a participação dos funcionários em programas de prevenção de acidentes. Fornecer equipamentos de proteção individual e coletiva, EPIs e EPCs. Dar assistência ao funcionário acidentado. Em caso de acidentes, seguir as orientações. Lavar o local, nunca espremer ou passar soluções abrasivas. Pele íntegra, lavar o local com água e sabão. Mucosa, lavar o local com solução fisiológica 0,9%. Olhos, lavar com água destilada ou solução fisiológica 0,9% em abundância. Encaminhar ao centro de referência da cidade. Se for funcionário da farmácia, preencher o formulário CAT, comunicado de acidente de trabalho, e realizar exames laboratoriais. Notificar o acidente aos órgãos competentes. Tratar com medicamentos e vacinas quando necessário. Acompanhar o acidentado conforme protocolo. Comunicar a alta ao farmacêutico e ou gerente. No período pós-acidente, é importante que sejam adotadas algumas condutas em relação ao acidentado, como aconselhamento terapêutico e psicológico, precauções sexuais, precauções com sangue, exemplo, não doar sangue por um período, orientações ao acidentado para estar atento ao aparecimento de alterações fisiológicas e sigilo da identidade do trabalhador. A credibilidade do estabelecimento e do profissional pode ser comprometida caso ocorram acidentes. Por isso, a melhor forma de evitá-los é estar sempre atento a todos os procedimentos. Durante todo o procedimento de aplicação de medicamentos injetáveis, o farmacêutico deve transmitir segurança e tranquilidade, além de manter a ética profissional. A aplicação de injeção domiciliar também é uma preocupação muito importante. Primeiro, que o profissional não tem um local adequado para a preparação, iluminação insuficiente e, principalmente, o transporte desse material para a farmácia. Por isso, todo profissional farmacêutico que realiza esse serviço em domicílio deve ter seu kit de aplicação domiciliar. É importante lembrar que este vídeo resume as principais informações sobre a aplicação de injetáveis para que o farmacêutico, com interesse de iniciar a prestação desse serviço, receba alguns conceitos iniciais e possa procurar cursos de aprimoramento. O vídeo não substitui cursos presenciais e práticos. O CRF São Paulo promove gratuitamente cursos presenciais sobre técnicas de aplicação de injetáveis para farmacêuticos do estado de São Paulo. Como vimos, a aplicação de injetáveis no ambiente farmacêutico traz benefícios à comunidade. Ao prestar um serviço de qualidade, o farmacêutico reafirma seu papel como profissional da saúde e reforça a missão da farmácia como um ambiente de promoção e cuidados com a saúde. Como nós pudemos ver, a aplicação de injetáveis é um serviço importante que traz benefícios para a farmácia, só que ela tem que ser feita de uma maneira adequada, dentro dos preceitos farmacêuticos, dentro das técnicas que são preconizadas. Para nós do Conselho, foi bem difícil fazer esse vídeo. Tivemos que condensar em 30 minutos as técnicas, condensar todas as informações. Entretanto, a gente tem certeza que ela vai ser muito útil, esse conhecimento vai ser aplicável na sua farmácia, você vai poder
com o que você viu aqui, melhorar a qualidade do serviço que você presta. O Conselho Regional de Farmácia tem o prazer de apresentar essa série de vídeos que visa melhorar a qualidade do trabalho do farmacêutico, auxiliar para que ele seja realmente um agente de saúde junto à população, e agradecemos aí a Interfarma pela parceria.